responsabilidade de trazer, Senhor, a palavra de abertura e a palavra oficial. Usa os teus filhos poderosamente para falar conosco e também com aqueles que estão, Senhor, ouvindo da sua casa, e que de forma especial a tua palavra venha de encontro com vidas necessitadas, Pai. Seja de exortação, seja, Senhor, de renovo, de transformação, seja aquilo que o Senhor quiser fazer nessas vidas, Pai, que se encontram necessitadas nesta noite. Abençoa, Deus, de forma especial, que esse culto, Senhor, nesta noite seja de uma forma toda especial, Senhor, para que nós possamos louvar e engrandecer o teu nome. Hoje e sempre, Pai, recebe os louvores com cheiro suave, Pai, recebe as nossas orações, recebe, Senhor, cada ato nosso aqui nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, abençoa, Senhor, aqueles que de forma especial não pôde estar, Senhor, assistindo essa live por algum motivo, talvez de doença, que o Senhor possa visitar, Senhor, este momento, Pai. Um leito de hospital, onde quer que esteja, Pai, que a tua mão de poder seja sobre essas vidas e que o Senhor possa ministrar a cura, Pai, de uma forma toda especial. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Já começou? Céu
Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Os que estão aqui comigo, que são poucos, e aqueles que irão nos acompanhar através dessa transmissão, que estão em casa nesse momento, ou você que talvez nos assista algum outro dia, né? Porque esse vídeo fica aí nas redes sociais e pode ser visto depois. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor, em nome da comunidade cristã genuína de Campinas. É o nosso culto de avivamento e eu convido você a abrir a Bíblia comigo nos Salmos de número 30. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Os Salmos de Davi. É uma bênção essa palavra, espero que fale ao seu coração, ao meu coração, que o Senhor possa tratar poderosamente com a nossa vida através dessa palavra. Salmos de número 30 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós sois seus santos, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio, tornaste meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, Salmos capítulo 30, escrito por Davi, aquele famoso versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o versículo 5, parte B, que diz isso, e é uma frase, um versículo que muita gente usa, né? Todos nós conhecemos, né? Principalmente os cristãos. Mas por que o Davi disse isso? Pensando um pouco na história do Davi, nós sabemos que Davi foi um homem perseguido, né? Um homem caçado, como um leão procura uma presa na savana africana. O Davi foi caçado pelo Saul. O Saul queria ver o Davi morto a todo custo. Na verdade, o Saul tinha sede, ele mesmo, de tirar a vida do Davi. Para o Saul não era difícil tirar a vida do Davi, porque ele era rei e ele tinha muito poder nas mãos. Porém, Deus livrou o Davi muitas vezes. Algumas vezes o Saul tentou matar o Davi e Deus livrou o Davi. O Davi confiava no Senhor, procurava fazer a vontade do Senhor, e Deus o livrou algumas vezes. Na própria família do Davi, o seu filho Absalão, que se rebelou contra o Davi e perseguiu também o Davi. O Davi viveu fugindo, escondido em cavernas, então tendo a sua vida ali ameaçada durante muito tempo da sua vida. Então chega um momento que o Davi também tem alegrias. Deus ao Davi
quando a arca é trazida de volta, o Davi sente uma alegria muito grande, ele dança, ele pula, ele canta ao Senhor louvores, expressando a sua alegria. E ele viveu os dois extremos, sendo muito feliz, sendo muito triste, perseguido também. Por isso ele diz que a alegria pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E interessante nesses salmos é que chega um momento que o Davi, ele fala assim no versículo 9: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Então o Davi tem aqui, para mim, uma convicção muito grande. Ele sabe que em toda a sua vida, em tudo que Deus fez na vida dele, todos os livramentos, todo cuidado, todo socorro que Deus operou na vida do Davi, chega a um ponto da vida dele que ele reconhece que tudo isso foi para que o Davi pudesse glorificar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor e andar com retidão diante de Deus. Embora o Davi tenha cometido muitos erros, e ele se arrependeu de todos eles, recebeu o perdão do Senhor, mas ele estava convicto de que, diante de tudo que Deus fez na vida dele, ele precisava honrar a Deus e glorificar a Deus de alguma forma. Por isso que no momento desses salmos ele diz: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Ou seja, o Davi está dizendo: o Senhor me livrou algumas vezes da sepultura, o Senhor me livrou algumas vezes da cova, e se eu tivesse morrido, se a minha vida não tivesse sido poupada, como eu poderia te louvar? Como eu poderia glorificar o teu nome? Como eu poderia cantar louvores ao Senhor? Como eu poderia anunciar a tua verdade? Porque o pó não louvaria ao Senhor. Porque quando a pessoa morre, ela se torna pó. E o Davi diz que ele não poderia louvar ao Senhor dessa forma. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve essa noite. Você poderia fazer essa mesma oração que o Davi faz aqui em forma de salmos a Deus? Você poderia dizer ao Senhor, diante de tanta obra que Ele fez na tua vida, porque cada um de nós temos uma história e Deus trabalhou na vida de cada um de nós, nós confessamos isso, nós sabemos disso e nós cremos nisso. Muitas vezes nós recebemos livramentos, muitas vezes o socorro do Senhor chegou na hora certa, a provisão chegou no momento certo, até mesmo livramentos de morte que a gente nem sabe e Deus nos livrou. Agora eu pergunto a você, será se você poderia fazer essa oração ao Senhor? Que se Deus te livrou da morte, se Deus te livrou algumas vezes do perigo, você poderia dizer ao Senhor: porventura, eu como pó poderia te louvar? Mas agora você que recebeu o livramento, você louva a Deus? Você está andando com retidão diante do Senhor? Você está louvando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor? Porque se Ele te livrou, se Ele te ajudou, se Ele te socorreu, no momento da angústia, quando você mais precisou, lá estava Ele estendendo a mão. Eu fico lembrando das passagens bíblicas, onde a provisão de Deus chegou no momento certo, na vida daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher procurando de alguma forma uma cura, e lá estava Jesus no caminho daquela mulher, lá estava Jesus no caminho de Marta, no caminho de Maria, quando elas perderam seu irmão Lázaro. Jesus sempre providencial, no momento certo, dando socorro
E isso para que nós pudéssemos glorificar e honrar o nome dele. E você tem feito isso? O fato de Deus ter livrado você está compensando espiritualmente falando? Você tem produzido frutos? Você tem dado a Deus uma resposta? Não que você pague tudo que Deus fez por você, isso é impossível. Mas você tem pelo menos honrado a Deus? Você tem glorificado a Deus com a sua conduta diária? Aonde você tem andado, aonde você tem pisado, o que você tem falado, tem glorificado a Deus? A palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, e você tem buscado glorificar a Deus em tudo que você faz? Porque o Davi, um dia ele reconheceu o cuidado que Deus fez na vida dele, e a vida dele, a partir daquele momento, seria para a glória de Deus. Tudo que ele fosse fazer, ele queria glorificar e honrar a Deus de alguma maneira. Você pode perceber que tudo que o Davi queria fazer, os planos do Davi, o Davi queria construir um templo para que a partir desse lugar o nome do Senhor fosse conhecido, para que a partir desse lugar o nome de Deus fosse honrado. Era um projeto do Davi que o Salomão executou depois, mas os planos do Davi era sempre de obedecer a Deus e fazer algo que glorificasse o nome do Senhor. No versículo 12, ele diz o seguinte: te cante louvores, e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Veja que o Davi reconhece tudo que Deus fez com ele, como forma de gratidão, de louvor a Deus, dizendo: eu te louvarei para sempre. Você está disposto? Você está disposta a louvar ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida? Nós confessamos que Ele tem feito grandes coisas, que Ele nos livrou, que Ele nos libertou, que Ele nos socorreu. Mas o que nós temos feito agora como forma de gratidão ao Senhor? Será se nós temos, de alguma forma, exalado o bom perfume de Cristo aonde quer que nós andemos? Porque o Davi gostava de cantar louvores ao Senhor, escrever salmos, louvar a Deus com a sua alma, e tudo isso só como forma de gratidão. E ele queria ver a obra de Deus crescer, a vontade de Deus ser feita na terra. Ele se alegrava quando as coisas de Deus aconteciam da forma que era para acontecer. Então que nós possamos nesse dia reconhecer que o Senhor tem nos dado tanto livramento, tanto socorro. O cuidado de Deus tem sido tão grande. Eu estava comentando ontem, com a minha esposa, e eu estava dizendo que eu precisava orar mais. Orar mais. Mas não para pedir algo a Deus. Mas eu disse a ela: Deus tem sido tão bom comigo, Ele tem sido tão bom para mim, que eu preciso buscá-lo, não para pedir nada, mas só como gratidão. Eu preciso louvá-lo como gratidão por tanta bênção, por tanto cuidado que Ele tem tido para comigo. E eu acho que cada um de nós que estamos aqui diria a mesma coisa, porque Deus tem sido bom conosco. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida e que Deus nos ajude a honrá-lo e glorificá-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Por tudo que Ele tem feito. É muito cuidado, é muita misericórdia, é muita graça. O Davi, no momento desse salmo, ele diz que a ira do Senhor dura um momento. Por quê? Porque o Davi tinha errado muito e Deus o perdoou. E a graça de Deus foi tão abundante na vida do Davi, que o Davi chegou a dizer: a tua ira dura só um momento, porque a tua graça é para sempre. Que Deus abençoe você com essa palavra. E agora vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és santo, meu Deus. Em ti habita toda a plenitude, toda a glória. Em ti habita o amor, bondade, misericórdia, Senhor. O amor, Senhor. O mundo não conhecer. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aquela cruz que entregou o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conhecer. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim, o mundo não conheceu. Aleluia, Senhor. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor o mundo não conheceu. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és santo. O altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus. Exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar,
Jesus. Amém? Graças pais, boa noite aos irmãos aqui presentes, a todos os irmãos que nos acompanham, ou aonde essa mensagem vai chegar. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, né? Que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa falar com você, com a sua família, com seus filhos, e que seja uma palavra de refrigério, de bem, conduzir ao Senhor, né? E venha nos conduzir ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas 12, nós vamos estar lendo uma parábola do rico tolo, né? A epígrafe aqui da minha Bíblia está dizendo a epígrafe do rico tolo. Hoje uma terça-feira, noite fria, meia fria aqui para nós, né? Um pouco fria, um dia corrido para mim, para alguns que também estão assistindo, para outros um dia de isolamento, não sei como foi o seu dia, mas abre o teu coração, tua vida neste momento, peça para que Deus possa falar com você, que Deus possa falar. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos da direção do Senhor, e ela vem através da sua palavra. Por isso, vamos ler Lucas 12, a partir do versículo 13. É a parábola do rico tolo, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Se você não tiver Bíblia, peça carona aí, ou escute bem agora a leitura que vai ser feita agora nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes respondeu: Tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveita a vida. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Jesus Cristo sempre estava cercado de multidão, discípulos, pessoas, escribas, fariseus e religiosos, pessoas influentes, não influentes, pobres, ricos. Jesus estava cercado de pessoas. E nessa parábola que nós acabamos de ler, Jesus Cristo estava cercado por um homem aparentemente ambicioso, né? Porque ele estava querendo seguir a Jesus, mas ele tinha ainda algo a resolver. Ele tinha um problema com a herança que ele tinha com seu irmão. E ele tentou que Jesus advogasse a questão dele, a situação entre ele e o irmão dele, a questão da herança, né? E ele pensou que Jesus agora ia ajudá-lo. Ele pensou que Jesus Cristo agora pudesse advogar agora a situação da herança. Mas ele foi exortado por Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, é uma pessoa que um mestre, né? Que nos surpreende com as palavras mais simples, até mesmo com uma criança de 4 anos poderia entender as explicações e as aplicações de Jesus Cristo. E ele agora tenta introduzir algo muito profundo e espiritual no coração daquele homem que estava equivocado
né? Na questão da vida, na questão do buscar a Deus, de servir a Deus, ao próximo e assim vai. E Jesus Cristo diz para ele, é o seguinte: tem cuidado, não te deixe dominar por qualquer tipo de avareza, né? Este homem estava agora dominado, estava quase dominado por essa situação e queria resolver. Jesus Cristo diz para ele que não era isso o importante da vida. Não era isso o que era mais precioso para aquele homem pudesse agora granjear, mas tinha outras prioridades maiores e essenciais para a vida dele. E o que é que nós pensamos nos dias de hoje? O que é que isso serve para nós? Qual tem sido, nos nossos dias, a nossa ocupação, a nossa ansiedade? Qual tem sido, nos dias que vivemos, as nossas maiores preocupações? Qual tem sido? Né? Tenha cuidado, não te deixe dominar. Né? Nós sabemos que existem muitas coisas, sentimentos, situações, perdas, causa, isso e isso, N coisas que pode nos deixar sufocado. Isso pode atrapalhar a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa busca. E essa parábola nos ensina algumas coisas. Tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver conosco, com o nosso contexto. Porque nós somos pessoas carregadas de falhas, né? Carregadas de ansiedade, dificuldade, de isso e aquilo. E precisamos de uma orientação. Precisamos ser orientados como foi orientado aqui este homem por Jesus Cristo naquele dia, né? E ele ensina uma parábola profundíssima para nossas vidas, acerca de um homem que plantou e colheu muito, né? O texto mostra, começa com um homem aparentemente ambicioso e entra numa parábola de um homem aqui também ambicioso, que amava muito as riquezas, amava muito o que possuía, e ele, colhendo muito, não sabia, não tinha onde pôr, ele derribou tudo, ampliou tudo. O texto diz que ele era muito rico, né? Ele era muito rico. E aí o texto diz que ele era louco, né? Mas não era aquele louco que rasga a nota de 100, não, né? Que joga dinheiro fora, não. Era louco porque ele tinha o seu coração no dinheiro. E o texto nos mostra que Jesus Cristo chamou de louco. Não porque ele guardou o seu dinheiro, zelou do seu dinheiro, não. Mas nós vamos ver porque ele aplicou a sua vida em coisas erradas, passageiras, transitórias. Ele se colocou em algumas situações aqui, né, que substituiu algumas coisas, inverteu algumas coisas, ao ponto dele ser chamado de louco. Eu queria que você prestasse muita atenção para que Deus tenha para falar conosco acerca desse assunto. Acerca desse assunto. O assunto é salvação. Salvação é a prioridade da nossa vida, né? Porque essa vida é passageira, essa vida é transitória. Quantos já não enterraram pessoas agora nesse período de pandemia, por não pandemia, por velhice, isso e aquilo? Isso mostra que é passageiro. Isso vai impedir de nós descermos à sepultura. E o texto diz que naquela noite pedirão a sua alma, né? O que tem para apresentar. Era rico, mas pobre para com Deus, né? E essa é a situação daquele homem, que era muito rico, né? Muito rico mesmo, ao ponto de não ter onde pôr, ao ponto de não ter onde colocar. Mas existia algo a ser tratado através do ensinamento dessa parábola para nossas vidas. Eu quero deixar esse assunto conosco, né? Primeiro erro, porque esse homem foi chamado de louco, porque ele trocou o alimento do corpo para a alma. Ele diz aqui no versículo 19, ele diz assim: então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveita a vida. Beber, comer não é alimento da alma. Beber, comer é alimento do corpo. Ele trocou o alimento do corpo com a alma. A alma dele estava vazia. A alma dele estava faminta.
A alma dele estava sem o alimento necessário e ele substituiu o alimento da sua alma. Trocou o alimento do corpo e priorizou aquilo ali. Ele cuidou muito bem de seus celeiros, ampliou, pensando que aquilo ali poderia alimentar a sua alma, pensando que aquilo ali poderia resultar salvação para a vida dele. E ele diz assim, ó, come e bebe por muitos anos, né? Tu tens aí, descansa, né? Descansa. Ele estava equivocado e Jesus Cristo chamou ele de louco. Deus chamou ele de homem louco. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. O que é que você tem trocado a presença de Deus? Quantos já não tem deixado de caminhar com Deus por isso, por aquilo? Tem deixado de servir a Deus, de alimentar a sua alma com a comunhão, com a palavra, com a oração, com o temor, com a santidade, né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O escritor aos Hebreus diz claramente: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E este homem, ele cuidou muito bem das suas riquezas, mas esqueceu da prioridade que era a sua alma, que era o cuidado que ele tinha com a eternidade. Ele pensou agora no tempo que ele estava vivendo, por muitos anos, isso e aquilo, e esqueceu da eternidade. E naquela noite chegou uma voz para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. É rico, porém pobre. Rico, porém pobre. Pessoas que têm alicerçado a sua vida somente nesta vida, somente nos cuidados desta vida. Há um perigo muito grande e nós corremos esse risco. Nós podemos perder a nossa salvação se nós não tivermos de olho em Cristo por coisas tão pequenas. O homem começou discutindo, querendo que Jesus Cristo advogasse uma situação a dele e era errada. Que venhamos pedir discernimento a Deus acerca da nossa vida. Como devemos caminhar, como devemos proceder para que possamos se encontrar, como fez Davi, o salmista Davi, como foi pregado por diácono Ney nessa noite. E o Davi diz no Salmo 23, né, Senhor? Guia-me pelas veredas da tua justiça, pelo amor do teu nome. Que possamos entregar a nossa alma nas mãos de Deus. Este homem foi louco. Ele estava perdido. Ele era rico e pensava que estava em paz, que estava salvo, que estava garantido, que estava farto. E não é isso. Não é isso. E qual é o alimento da alma? Jesus Cristo responde isso em João, capítulo de número 4. Jesus Cristo traz uma resposta: qual é o alimento da alma que esse homem trocou, que esse homem substituiu, né? Em João, capítulo de número 4, no versículo 34, olha as palavras de Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz, qual é o verdadeiro alimento que nós devemos procurar, que nós devemos encher, que nós devemos agora alimentar e pedir para que a nossa alma descanse nisso. Jesus Cristo diz isso em João capítulo 4, e aqui no versículo de número 34, ele diz o seguinte: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O alimento da nossa alma é fazer a vontade de Deus e saber qual é a vontade de Deus. Quer ter uma vida de santidade, quer ter uma vida de busca, de oração, para que possamos esperar a sua vinda, para que possamos esperar o seu retorno. Nada somos sem Cristo. A nossa riqueza, os nossos bens, a nossa sabedoria, tudo que o homem pode adquirir e conquistar nessa terra. O mundo ficou para o homem conquistar, né? Não é isso que diz no Salmo 115? Né? Que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens para que possa conquistar. Mas saiba que você e eu não podemos esquecer de Deus. Esquecer de preencher a nossa alma com fazendo a sua vontade, fazendo a sua obra, realizando a sua obra. E que obra é essa que devemos fazer? Jesus Cristo em João ainda, uma página depois, em João capítulo 6, no versículo 27, Jesus Cristo diz assim, ó: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual
o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Né? O homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Aleluia. Versículo 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos levar uma vida de devocional para que possamos alimentar a nossa alma. O salmista diz no Salmo 19: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Será se eu e você temos feito isso? Como está o teu devocional com Deus? Tem trabalhado, tem conquistado, tem isso, tem aquilo, mas como é que está a tua alma? Se você tem prosperado nessa vida, a vida tem te proporcionado conquistas, sabedoria, amizades, relacionamentos, filhos, bens, isso e aquilo. Glória a Deus. Mas como está a tua alma nessa noite? Como está a minha alma nessa noite? Como está a tua vida com Deus, a minha vida com Deus nessa noite? E se o Senhor chegar para nós e pedirmos a nossa vida, como nós estamos? Como está o nosso relacionamento? Como está a nossa alma perante ao nosso Criador? Será se ela está alimentada? Será se ela está cuidada pelo pão da vida? Não é? O reino de Deus, Paulo diz em Romanos, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Não é isso que ele diz? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Se eu não me engano, no capítulo 9 de Romanos. Glória a Deus, irmãos, que Deus possa nos ajudar a buscar ao Senhor na nossa caminhada. Como fez Jesus Cristo em Lucas 2,52, que Jesus Cristo crescia em estatura, em sabedoria, em graça entre Deus e os homens. Que possamos crescer em todas as áreas. Que possamos crescer com os homens, mas também com graça, com Deus e os homens. Glória a Deus. Vamos ver o segundo erro deste homem, por ele ter sido chamado de louco. Segundo, ele pôs-se a si mesmo em lugar de Deus, Fernando. Ele pôs a si mesmo de Deus. Porque ele disse assim, ó minha alma, come, bebe, descansa, porque tu tem para muitos anos. Quem tem o futuro quem tem o futuro nas mãos não somos nós. Não é nós que definimos o amanhã. Não é nós que definimos o depois do amanhã. Mas é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que sabe do nosso amanhã. É Ele que sabe se nós vamos amanhã amanhecer vivo. É Ele que sabe se amanhã nós vamos trabalhar ou nós vamos para o UTI. É Ele que sabe se nós vamos amanhã amanhecer vivos, ou bem ou mal. É Ele. É Ele que sabe. Ele diz assim, minha alma, come, bebe e descansa, porque tu tem por muitos anos. Ele mesmo definiu. Ele pôs-se em lugar de Deus. E não podemos fazer isso. A Bíblia diz o quê? Vamos ver o que Tiago fala sobre acerca do amanhã. Vamos ver o que Tiago fala. Tiago nos dá todo o assunto, a questão do futuro, acerca do amanhã. Saiba que se você tem confiado muito em você mesmo, se você tem confiado muito no que você tem, no teu poder, nisso e naquilo, saiba que você pode ser surpreendido. É eu, é você. Mas que possamos, em primeiro lugar, colocar a nossa confiança em Deus. Que possamos colocar a nossa vida completa em Deus. Essa Bíblia é nova, eu estou apanhando dela aqui, mas eu encontro. Tem uns 2 dias que eu estou com ela. Mas vamos ver Tiago, capítulo 4, versículo 13. O que Tiago diz aqui, ó? Tiago 4, 13 diz assim, ó. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Amém? Amém. Perceba quem é nós. Nós é apenas uma neblina que pode passar por um instante.
Ai daquele que planejar dessa forma. Conquistaremos a tal cidade, lá viveremos um ano, não é? A Bíblia não dá respaldo para nós definir o amanhã. Uma coisa nós podemos fazer é se colocar diante de Deus e pedir um amanhã abençoado e pedir para que Ele reja nossas vidas, e Ele nos dê um novo amanhã que possamos servir. Se Ele nos permitir um novo amanhã que possamos estar aos pés dEle de novo, pedindo um próximo amanhã, pedindo um livramento sobre nossas vidas. Mas este homem foi chamado de louco, ele definiu a sua vida, ele definiu a sua história baseado nele mesmo. Nele mesmo. Talvez você esteja agindo dessa forma. Talvez você tenha definido muitas coisas na sua vida, talvez até prepotentemente ou arrogantemente, que às vezes a soberba nos leva por esse caminho. Mas às vezes saiba que este orgulho nos leva à ruína, nos leva à destruição. Mas que possamos se revestir de humildade e reconhecer que nós não temos poder sobre nada. Que nós não temos domínio sobre nada, mas somente o Senhor. Aquele que tem o poder de salvar e condenar a nossa alma. Saiba que Deus pode prosperar, Deus pode levantar, Deus pode erguer, Deus faz tudo que quer e como lhe apraz. Por isso aprenda a colocar a sua vida nas mãos de Deus e pedir para que Ele encha a sua alma de alegria, de gozo, de virtude, que do seu interior possa fluir um rio de águas vivas, que possamos viver para Ele e nele, né? Porque não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora de Deus. E este homem agiu loucamente, né? Agiu precipitadamente. Eu lembro de Daniel 2:21, que Daniel diz que é Deus que muda os tempos e as estações, né? É Deus que coloca rei no trono e é Deus também que tira rei do trono. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que opera tanto no querer como no efetuar. Que não venhamos nos esquecer disso. E venhamos saber que Ele está no trono governando todas as coisas. E que precisamos encher a nossa alma da eternidade. Conquistar, ter, possuir, mas saber que a eternidade vai chegar. Este homem respondeu para a sua alma, razoou consigo mesmo, em outras traduções. Ele razoou consigo mesmo, querendo por muitos bens, muitos anos, e a resposta de Deus foi para ele, foi louco. Né? Louco. Né? Possamos fazer como o salmista no Salmo 91. Né? Quem lembra de cor? Salmo 91. Né? O salmista diz no Salmo 91, Senhor é meu refúgio, né? Os irmãos sabem de cor? Meu baluarte, minha fortaleza. Né? Socorro bem presente na hora da angústia, né? A sombra do Onipotente, possamos descansar, meus irmãos. Possamos descansar nele e esperar nele, que era aquele grande dia. Amém? Terceiro, esse homem trocou a eternidade pelo passageiro. Esse homem trocou a eternidade pelo passageiro. Né? Porque ele diz assim, tem por muitos anos. Né? Ele diz, tu tem por muitos anos. Então ele trocou o passageiro pelo eterno. Né? Ele mesmo diz, tu tem por muitos anos. Foi pedido a alma dele. Tem gente que vive uma vida assim. Nós temos vivido dias assim, onde as pessoas abandonam Deus, saem da igreja, abandonam o ministério, abandonam a fé, abandonam tudo, não querem mais saber de Deus, querem levar uma vida como almejam, como desejam. A Bíblia, nessa hora, Deus não vai tirar o seu fôlego nessa hora. Ele não vai destruir a tua vida nessa hora. Mas saiba que todas essas coisas vão vir a juízo. Saiba que tudo isso Deus um dia julgará. Deus vai julgar todas as coisas. E este homem viveu a sua vida como se não tivesse a eternidade. Ele esqueceu da eternidade. Ele esqueceu do porvir. Ele esqueceu do pós-morte. Eu acho que isso é o que leva nós, seres humanos,
levamos, nós pecadores, a levar uma vida distante de Deus. É esquecer da eternidade. É esquecer da ira de Deus sobre os ímpios e sobre todos aqueles que se esquecem de Deus. Sobre todos aqueles que se esquecem de Deus. Eu acho que isso é o ponto principal da vida desse homem. Ele esqueceu. Ele não alimentou a sua alma. Ele não cuidou da sua alma. Ele não trouxe o que era necessário para a sua alma, somente para o seu corpo. E trocou, inverteu. E agora está sendo cobrado. Agora está sendo pedido dele. Agora está sendo pobre diante de Deus. Ele agora está em falhas diante de Deus. E a pergunta que eu faço: como está a tua vida nessa noite? Como está a tua alma diante de Deus nessa noite? Como estão nossas almas diante de Deus nessa noite? Como têm sido os nossos dias, nossos anos, diante de tudo que vivemos, diante de tantas situações que passamos? Como está a nossa vida? Esse homem chegou diante de Jesus pedindo exatamente aqui uma solução acerca da herança dele. Jesus Cristo diz assim: ó, não é essa a tua preocupação. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Lá em Mateus 6:33, a mesma situação. O povo estava preocupado acerca do que comer, do que vestir. Jesus Cristo, mais uma vez, traz um assunto parecido com esse. Olha para os lírios do campo, para as aves do céu. E no 33, Jesus Cristo diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Então, primeiramente, busca o reino. Ande sabendo que nós precisamos buscar o reino de Deus. É lá, na eternidade, que nós vamos passar o resto da eternidade, que não é dias, é eternidade. É lá que nós vamos passar toda a nossa vida, né? A nossa vida espiritual. É lá que a nossa alma vai, seja para o gozo, ou seja para o tormento e vergonha eterna. Que Deus em Cristo possa nos dar discernimento, que Ele possa nos dar sabedoria, que Ele possa encher a nossa vida de paz, e que a palavra do Senhor possa estar em nosso coração e nós possamos buscar a Deus em todo o tempo. Que possamos, em primeiro lugar, na nossa vida. Em primeiro lugar. Porque a ordem de Deus é, em primeiro lugar, busque o reino. Busque fazer a vontade de Deus. Busque ter uma vida de santidade. Isso é prioridade na nossa vida. Né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Façais para a glória de Deus. Né? Este homem agora estava sem tempo de alimentar a sua alma. Este homem estava agora numa situação, como diz o ditado popular, numa sinuca de bico. Não é isso que diz o ditado? Porque ele não tinha mais tempo. Hoje mesmo. Mas saiba que você, nessa noite, e eu temos a oportunidade. Você e eu temos ainda uma saída de se reconciliar. Nós temos ainda a oportunidade de se arrepender. Se você está vivo, tem esperança para você, tem esperança para mim. Através dessa palavra nós estamos ouvindo nessa noite o Senhor Jesus Cristo ensinando antecipadamente aquele jovem que estava entrando por um caminho de engano, como entrou este homem da parábola, este rico chamado de tolo. Saiba que nós podemos mudar as nossas rotas em Cristo. Saiba que nós podemos aceitá-lo, se arrepender de nossos pecados, pedir para que Ele governe a nossa vida, reja o nosso coração, encha a nossa alma com a sua palavra, com o seu gozo, e que nós possamos se alimentar da palavra de Jesus Cristo. Aleluia. E que ela possa ser a bússola, que ela possa ser a luz para os nossos olhos, a lâmpada para os nossos caminhos, para que possamos caminhar em plenitude, para que naquele grande dia nós possamos habitar eternamente com Ele. Amém. Talvez você seja uma pessoa pobre, humilde, sofrida, mas você seja cheia de Deus. Talvez você seja uma pessoa rica e seja cheia de Deus. Continue buscando ao Senhor, seja em qual for o contexto.
da sua vida. A direção de Deus é: busca o Senhor enquanto se pode achar. Clame pelo seu nome. Peça ao Senhor que Ele salve os seus filhos, que Ele salve a sua casa, que Ele salve o seu casamento, que Ele salve tudo que for na sua vida, porque Ele tem poder de prosperar, de abençoar, de salvar, de libertar, porque Deus é poderoso na pessoa de Jesus Cristo para abençoar nós pecadores e nos levar ainda para um caminho de salvação e habitarmos eternamente com Ele. Glória a Deus. Vamos ver o conselho de Paulo para nossas vidas. Qual é o conselho de Paulo? Paulo deixou para nós. Paulo, que foi um homem tão sábio, que trabalhou noite e dia e mesmo assim ainda anunciou o Evangelho, que foi preso, foi açoitado, passou por naufrágio, foi mordido, e mesmo assim Paulo tinha uma prioridade na vida dele. Mesmo assim Paulo, confrontado, tinha uma prioridade na vida dele. E ele termina o seu ministério dizendo as seguintes palavras, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 8. Desde agora me resta, desde agora me resta guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo está terminando, irmão, mas ele diz que resta ainda e está guardada uma coroa. Resta-me ainda, Resta-me ainda. E ela está guardada, uma coroa, que o Senhor, o reto juiz, dará a ele, e não somente a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. E possamos viver uma vida, nessa terra, nesses anos, nesse dia, sabendo que Ele vai voltar para nós, sabendo que Ele vai vir nos buscar. Por isso, nessa noite, peça para que o Senhor guarde o teu coração. Peça para que o Senhor aumente a tua fé, prospere a sua fé. Talvez depois de dias e dias de igreja fechada, de sem comunhão dos irmãos, a tua fé está tão pouca, está tão fraca. Você talvez esteja agora sem rumo na tua vida espiritual, mas saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode alimentar a tua vida, Ele pode alimentar a minha vida, encher o nosso coração de alegria, e nós possamos cantar e louvar e bendizer o seu nome, e usar as palavras que nosso irmão Paulo falou nessa noite, Resta-nos ainda uma coroa naquele grande dia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que Ele te livre e te guarde de todo mal, e que eu e você possamos passar por esta vida e naquele grande dia estar na fila daqueles que vão ser coroados pelo nosso Mestre, por aquele que está presente em nosso meio nessa noite. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Maravilhoso. A vontade trouxe espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Aleluia. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres. A tua presença, glória a Deus. Deus certo. mas tudo que eu preciso, o
Senhor possa encher os corações, Senhor. A tua presença. Possamos sim buscar a tua face. És meu maior valor. Possamos, meu Deus, ser renovados, Senhor. Atrai o meu O Senhor, meu coração. Pai. Quantas pessoas já não conseguem mais estar Atrai na tua o presença, meu Senhor? coração. Quantas já não conseguem mais te obedecer? És tudo que eu Já não conseguem estar num culto. Já não conseguem ler a palavra. Atrai o meu Já não coração. conseguem mais, Senhor. Oh, Deus. Atrai o meu Tenha coração. misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Posso te tocar. Tenha misericórdia, meu Deus. Possamos ser tocados. Possamos buscar. Possamos se encher, Senhor. Possamos ser cheios, Senhor. Que se seja somente a Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, o Eterno. Tu és o justo que habita, Senhor. Tu és minha vida. Ele contempla maus e bons sobre toda a face da terra. Tu és meu Em Ti habita misericórdia e bondade, Senhor. Que aqueles que estão caídos nessa noite possam se levantar. Que possam se voltar para Ti. Possa ser uma bênção nas Tuas mãos. Que possamos ser uma bênção nas Tuas Não há mãos. valor em mim. Possamos ser uma Como bênção, vaso Senhor. de barro. Glória a Deus, Pronto a Senhor ser Jesus. quebrado. Para ser Tu és santo, meu Deus. Possamos ter desejo pelo a Senhor. tua presença. Nossa alma possa ter desejo de Ti, Senhor. És tudo que eu preciso. Possamos almejar a Ti acima de todas as coisas. A tua presença. Possamos, Senhor, só o Senhor pode fazer essa obra na nossa vida. És meu maior valor. Só o Senhor pode arrancar, meu Deus, nos dá Atrai o forças para meu vencer, coração. Senhor, daquilo que nos cerca todos os Atrai dias. o meu coração. Somos desafiados todos os dias, És tudo que mas o Senhor é poderoso, Senhor, preciso. para quebrar os grilhões do Atrai pecado, o meu as coração. algemas do inimigo, que possamos ser Atrai o de meu amores coração. e as armaduras de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, meu Deus, Atrai o Tu és santo, Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor. Atrai o Vai de meu encontro, coração. Senhor. Atraia, Senhor. Atraia, Senhor. Atraia o nosso coração. Atraia, Senhor. Aleluia. Atrai o meu Aleluia, Senhor. coração. Atraia, Senhor. Atrai o meu Atraia, coração. Senhor, nosso coração a Ti. Possamos ser atraídos e levados pelo Teu Espírito. Glória ao Teu Aleluia, Senhor. Bendito é Glória o a Teu Deus. nome. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. bendito é o Teu nome. Aleluia, Senhor, pois o Senhor tem poder de atrair as És nações bendito, dos Senhor. pecadores. Aleluia. Aleluia a Ti, Senhor. Basta no assovio do Senhor para atrair as nações a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Converta os nossos corações, Senhor. Converta, Senhor, os corações. Converta, Senhor. Aleluia, Senhor. Possamos dirigir os nossos olhos à Tua palavra, à Tua mensagem, Senhor. Aleluia. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto. Que Deus abençoe a vida Aleluia. do presbítero Adão por essa palavra. De fato, os celeiros, nessa parábola, os celeiros continuaram lá. Eles continuaram cheios, mas esse homem partiu vazio. Que Deus nos ajude a buscar e afirmar o nosso coração nas coisas eternas. Em nome de Jesus. Oremos. Aleluia, Pai Senhor. bendito e Pai Santo, eterno, em nome de Todo-Poderoso, Jesus, te agradecemos por graças mais uma nós te vez damos, ó estarmos, ó Deus, Senhor, na Tua diante da Tua presença. doce e rica presença. Obrigado, Senhor, por nos permitir Traz a Tua paz cultuar, neste bendizer e glorificar o Teu sobre nome nós. nessa noite. Abençoe, Senhor, Possamos cada ser irmão, cada irmã bem-aventados, Senhor. que esteve conosco, Possamos que ser mais acompanhou, do que ainda que felizes, seja um pequeno trecho, Em nome de Senhor, Jesus, dessa meu Pai. mensagem, Santo que o é o Senhor nome do possa ter misericórdia de cada um, que a Tua nome de graça Jesus, meu Pai. alcance cada um, Senhor, que a Tua Em nome de misericórdia Jesus, meu continue Deus.
sobre a nossa Sim, vida, glória a Pai. Deus, Nos Pai, dê, Senhor, Santo, tua oportunidade de honrar e glorificar o Teu Aleluia, nome, Senhor. como foi ensinado aqui esta noite. Nos ajude, ó Deus, Deus, a valorizar as coisas eternas, ó Jesus, Pai, ó Pai. e afirmar o nosso coração nas coisas que são eternas, ó Deus. Nos ajude, Pai, Aleluia, a amar tudo aquilo que o Senhor ama e Aleluia, odiar tudo aquilo que o Senhor odeia, Pai. Que o nosso coração esteja firme na Tua presença, ó Pai. Que nós possamos almejar e desejar, ó Deus, as coisas eternas a cada dia, Aleluia, Pai, Senhor. e nos desgarrar cada vez mais. Pai. É o que nós te pedimos e oramos nessa noite. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido bom conosco e nos alertou nesse dia acerca da onde está firmado o nosso coração. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Finalizamos, Senhor, mais esse culto, mas que cada um de nós possamos continuar na Tua presença em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o Filho, e o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida de cada crente, espalhado pela face da terra, por toda a e, como parte da Igreja de Cristo, possamos receber essa bênção dizendo amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.